Olá, eu sou o professor Carlos Honorato, professor de Economia em vários cursos aqui da FIA, e estamos aqui na nossa nova sala de vídeo para apresentar o videocast da FIA. É um espaço novo, um espaço dedicado à discussão, apresentação de ideias, apresentação de propostas, enfim, um ambiente acadêmico de discussão que vai estar disponível para vocês online. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os impactos econômicos da Copa do Mundo. Será que a Copa vai ter um bom impacto na economia brasileira? O que vai acontecer em relação ao futebol, aos estádios, à infraestrutura? E é a oportunidade que a gente tem hoje para discutir um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Estamos gravando aqui hoje, no meio da Copa do Mundo, num ambiente de emoção, de turistas, de muito movimento. E nesse ambiente de euforia em relação ao futebol, nós vamos discutir um pouquinho sobre quais são os impactos na economia que a gente vai ter com a Copa do Mundo. Muito tem se discutido hoje sobre a Copa do Mundo, sobre como que os governos estaduais, o governo federal, o governo municipal geriram a questão da Copa do Mundo, a questão do planejamento. A gente teve muita movimentação, muita crítica, muita discussão sobre a questão da Copa do Mundo, se a gente deveria ou não ter a Copa do Mundo. Havia um movimento de que não vai ter Copa, um movimento de que as pessoas acham que a Copa do Mundo está muito relacionada com as questões do governo. E acho que a gente precisa separar um pouco o que é Copa do Mundo, o que é esporte, o que é alegria, o que é diversão, do que efetivamente é economia, né? A gente teve uma dificuldade muito grande em organizar todos os projetos, né? Aparentemente, o Brasil tem tido uma dificuldade em articular bons projetos para a Copa do Mundo, não só para a Copa do Mundo, mas projetos de infraestrutura, projetos ligados à construção de uma estrutura necessária para que o país funcione. E a gente viveu isso durante esses últimos 7 anos. Alguns problemas são tradicionais do Brasil. Falta de planejamento, dimensionamento errado de custos, né? Alguns problemas de corrupção. O fato é que, mais uma vez, nós conseguimos deixar uma infraestrutura mínima, e eu digo mínima porque talvez o legado da Copa do Mundo não tenha sido aquele que nós gostaríamos, e já vou explicar um pouquinho mais por quê, mas deixamos uma estrutura mínima de estádios, né, que foi suficiente para a execução dos jogos e para a participação, principalmente, das pessoas. O brasileiro tem uma questão de colocar meio que a pátria na chuteira e todo mundo fica muito envolvido com o futebol. Quem teve a oportunidade de assistir os jogos ou ao vivo ou pela televisão percebeu a animação das torcidas, da torcida brasileira em relação ao futebol, independente do time ou da seleção que ele estivesse torcendo. O fato é que vamos separar o que é Copa do Mundo esporte do que é Copa do Mundo estrutura. Bom, do ponto de vista econômico, a Copa do Mundo teve um nível de gastos aparentemente muito maior do que deveria ser destinado a ela. Só em estádios, aí, uma estimativa não fechada, esse é um outro problema, é que a gente tenha gasto cerca de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais é mais ou menos o custo que você teria aí de um ano de programa Bolsa Família. É uma comparação um pouco esdrúxula as duas coisas, mas quando a gente começa a observar isso, a gente teve um gasto gigantesco em recursos públicos destinados à construção de meia dúzia de estádios aí que muitos deles não vão ter uma utilidade muito prática após a Copa do Mundo. Seria fundamental que os governos estaduais ou municipais tivessem um projeto de utilização dessas arenas para fins de multiuso. A gente tem a Arena de Brasília, por exemplo, que teve um custo aí de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, mas Brasília é uma cidade que tem um nível de renda e uma possibilidade de sediar shows internacionais, outras atividades que não sejam só o futebol. Saindo um pouco dessa linha exclusiva da questão do custo dos estádios, eu acho que o maior problema que a gente teve no país foi uma questão de não fazer um planejamento mais integrado. A gente não teve a capacidade de aproveitar todas as possibilidades que a gente teria em relação à Copa do Mundo. A gente percebe que há um fluxo de turistas relativamente grande para o país, mas esse fluxo de turistas talvez não tenha sido suficiente para trazer a quantidade de recursos que a gente gostaria. Ou se coloque no lugar de um turista estrangeiro que vem ao país. Ele tem pouca informação sobre outros passeios, outras atividades que ele poderia fazer na região do estádio, do jogo que ele vai acompanhar, né? A gente tem pouca informação ao turista de como conhecer o Brasil como um todo, e a nossa própria infraestrutura está dependendo muito do transporte rodoviário ou de aviação. Então, a gente fica muito limitado em percorrer o país apenas nesses dois modelos de transporte. Se eu analisar firmemente a questão
do legado da Copa do Mundo e do que vem de perspectiva para 2014, fim de 2014, 2015, a gente não pode esquecer que 2014 é um ano de eleição. E num ano de eleição, a tendência é que o governo gaste mais recursos, ele vai querer se manter no poder. A gente não pode esquecer que a lógica dos governos é a manutenção do poder, né, e não o resultado. A gente trabalha em organizações, em empresas, a gente está muito focado no lucro, no resultado. E o governo, o Estado, ele teria um papel muito mais de regulador, organizador, mas quem está governando está preocupado muito com a manutenção do poder. Certamente a gente vai ter uma eleição bastante difícil esse ano, né? Talvez o nível da eleição não seja aquele nível que a gente desejaria, e certamente o governo federal, principalmente, vai evitar que as perspectivas econômicas se tornem negativas. A gente trabalha muito hoje dentro da economia com expectativas, e expectativas são comportamentos dos agentes econômicos que olham para o mercado e falam vai ficar pior ou vai ficar melhor. Nessa linha, a gente observa que há uma expectativa, digamos, há um ar de negatividade no ar. Quer dizer, muitas pessoas, muitos agentes estão preocupados e falam, bom, ok, a Copa está passando, estamos conseguindo fazer um bom exemplo de evento, mas o que vai ser depois disso? A percepção que a gente tem é que o Brasil vive hoje um quadro inflacionário, a gente tem um aumento da percepção de inflação, as pessoas começam a perceber, quer dizer, quando você vai a um supermercado, você encontra com um indivíduo na rua, ele já começa a perceber que o custo de vida para ele está ficando mais alto, né? E o governo se contentou nos últimos anos a trabalhar no teto da meta. Então a gente está trabalhando com uma inflação muito próxima de 6,5%, que seria o limite da meta que a gente teria para o mercado. Há um agravante em relação a isso, que são os preços administrados pelo governo. Quando você toma por base gasolina, energia elétrica, houve um aprisionamento desses preços no governo, o que não é ruim para o consumidor, mas acaba sendo ruim para a economia. Em algum momento, esse freio vai ter que ser solto e provavelmente o custo desse repasse desse aumento de preços nesses preços administrados do governo vai impactar a economia. De outro lado, a gente tem uma questão dos juros, né? A taxa de juros no Brasil não é baixa e a gente precisa chegar a um ponto de começar a repensar a nossa estrutura produtiva no sentido de aumentar a oferta de bens e serviços. Hoje a gente está muito limitado a incentivar cada vez mais o consumo, incentivar cada vez mais a demanda, e a gente começa a perceber que estamos chegando num limite do esforço de levar as pessoas a consumirem. Vamos tomar, por exemplo, a questão dos veículos. A gente pega uma cidade como São Paulo, tem cerca de 7 milhões de veículos. Eu tive recentemente algumas atividades no Vale do Paraíba, eu fiquei surpreso quando eu soube algumas informações de que a região de São José dos Campos teve um aumento de 100% no número de veículos em 10 anos. Eu tenho dúvida que a infraestrutura viária tenha aumentado nessa mesma proporção. Nessa linha, incentivar o consumo de veículos não é necessariamente a melhor saída. Nós precisaremos criar estrutura e condições para que transporte público, outros meios de locomoção e mesmo uma reorganização do sistema produtivo, com horários flexíveis, né, trabalho em casa, trabalho online, coisas que a gente percebe que o Estado não está planejando. Então, a gente tem hoje um limite de oferta, a gente tem uma pouca capacidade de oferecer bens e serviços, e, por outro lado, a gente tem uma demanda muito grande. Isso pressiona a inflação, a taxa de juros alta, como eu estava dizendo, ela impede o acesso ao crédito ou ao investimento produtivo, e para fechar esse tripé de dificuldades, a gente tem uma questão regulatória. Hoje, você montar um negócio no Brasil, você fazer alguma coisa no país, tem um custo de operação, um custo de execução e um custo burocrático elevadíssimo. Algumas regras, especialmente no setor de infraestrutura, quando você fala sobre fazer uma estrada, construir um porto, construir uma nova linha de metrô, de trem, o entrave burocrático e regulatório a isso acaba inibindo o empresário ou o construtor que tem a capacidade financeira e operacional de entrar nesse mercado e conseguir trabalhar. Pegando esses 3 pontos aí, e como um bom economista que adora o pessimismo, né, quer dizer, a gente tem uma percepção de que teremos um momento de dificuldade após a eleição, né? Quer dizer, o que acontece é que em algum momento esses ajustes em relação à inflação, esses ajustes em relação à taxa de juros, né? E somado a isso, talvez uma volatilidade que é comum do dólar, e dificilmente alguém consegue prever o comportamento do dólar, até porque o dólar é resíduo de risco, mas a gente tem nossos amigos aqui
em volta, como Argentina, Venezuela, que estão passando maus momentos, e a gente tem que tomar muito cuidado para que as nossas políticas públicas brasileiras não sejam contaminadas pela percepção de que nós vamos mudar alguns indicadores econômicos para talvez fazer com que a inflação fique um pouquinho melhor no papel, mas não fique um pouco melhor na realidade. Nessa linha, a gente começa a ter uma percepção que talvez o fim de 2014 ainda vai ser muito relacionado a consumo, né? E dependendo do resultado da Copa do Mundo, não que eu acredito que isso interfira demais, mas se o Brasil ganhar na Copa do Mundo, talvez nossos espíritos vão ficar um pouquinho mais felizes, alegres, etc. Né? Mesmo que perca, talvez se a gente fizer um bom futebol, não vai impactar muito. A questão é que em 2015 a gente tem que fazer todo um esforço de ajuste disso. O governo precisa parar de gastar, o governo gasta demais, ele precisa equilibrar um pouquinho a questão fiscal. Hoje a gente tem cerca de 25 mil funcionários públicos que não são concursados, o que eu não digo que isso seja um problema do ponto de vista da necessidade dessas pessoas, mas acho que a crítica é que essas pessoas não estão formalizadas dentro do Estado. Você tem todo um processo hoje de composição política em áreas importantes, então seria conveniente que ministérios e mesmo secretarias estaduais que são compostas por políticos fossem compostas por profissionais técnicos e qualificados para isso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a observar que o Brasil precisa fazer alguns ajustes, algumas mudanças em 2015, se a gente quiser voltar a crescer. Né? Eu gosto de citar uma frase da minha avó dizia assim, o Brasil é maravilhoso porque ele tem tudo para ser feito. Né? Quer dizer, se você quiser ficar rico, saia de São Paulo, vá para o interior do Mato Grosso, vá para o fim do Amazonas, vá para o interior do Tocantins, monte uma boa pizzaria que você consiga fazer uma pizza sem ketchup, que ela fique pronta em menos de uma hora, que você consegue ficar rico. A questão é o desafio que as pessoas têm de sair de São Paulo, ou sair das grandes cidades, né? Eu falo São Paulo porque a FIA está localizada aqui, mas a gente tem todo um processo de concentração e que está levando a um caos urbano, a uma dificuldade de sobrevivência, e essa dificuldade leva a gente a não pensar estrategicamente com um olhar de futuro. Quer dizer, 2015 tem que ser um ano de ajustes. A gente vai ter um processo eleitoral que vai ser difícil. Quem entrar, independente de ser oposição ou de ser governo, a manutenção do governo, vai ter que enfrentar desafios em relação à infraestrutura, principalmente, em relação ao caos urbano, em relação a todo o processo de ajuste financeiro inflacionário, porque caso isso não aconteça, o Brasil vai passar por algumas dificuldades. Em 2016, nós temos um desafio que é o desafio da Olimpíada, né? E mais um evento internacional que tem a grande possibilidade de fazer o quê? Trazer turistas, né? E vender o Brasil com uma imagem de um país próspero e com possibilidades de investimento. Né? O ponto-chave que a gente tem que levar em consideração é separar política e ideologia de esporte desses grandes eventos. Esses grandes eventos são oportunidades de negócio, são oportunidades de vender o país e a gente tem que aproveitar isso. Um abraço a todos e bom videocast. Buscando potencializar seu desenvolvimento profissional? Conte com a estrutura e a excelência da FIA e dê um impulso à sua carreira. Quem faz, aprova. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Em busca de uma complementação profissional, eu encontrei na FIA tudo o que eu procurava. Um corpo docente de altíssima qualidade e uma troca de experiências com colegas que enriquece cada aula. FIA, o maior impulso à sua carreira. Acesse fia.com.br.